Velho, pra você trabalhar em farmácia, você tem que ter jogo de cintura e paciência ao quadrado. Pra explicar pros seus clientes que esse remédio aqui é o mesmo desse aqui, Tocilax. Chegou um idoso aqui, ele me entregou esse papel, não deu nem bom dia. E eu não me importei, né? Traduzi que era o Tocilax. Ele ficou revoltado comigo, eu fiquei sem entender. Dizendo que eu queria empurrar uma venda nele, sem necessidade. Queria empurrar um medicamento errado pra ele levar, sendo que ele me deu o papel e queria que o medicamento estivesse com o mesmo nome daqui. E aí eu tentando explicar pra ele que a pessoa que escreveu, que supostamente foi a filha dele, se equivocou na escrita e escreveu errado, porque o remédio não tem esse nome, o remédio é esse aqui, Tocilax. E aí que ele ficou mais revoltado comigo ainda, quase me bate praticamente, dizendo que eu queria tava chamando a filha dele de burra, tava dizendo que a filha dele é analfabeta, sendo que ele deu um ensino bom pra ela e tal. E aí eu, com toda a minha paciência de Jó, convenci ele a ligar pra ela, e aí ele ligou, depois mandou foto no WhatsApp desse medicamento, aí ela assumiu que realmente ela se equivocou na hora de escrever, e era esse aqui. Ele nem me pediu desculpa, né, pelo show da Xuxa que ele fez. Resumindo, eu quase apanho por conta desse papelzinho aqui, de manhã cedo. Em todo o vídeo eu venho falando que existe uma visão distorcida e muito pejorativa sobre as pessoas que trabalham com atendimento na farmácia. E não só isso, existe também um estereótipo, né, que é defendido por essa visão. Que estereótipo é esse, Felipe? O estereótipo de que quem trabalha com atendimento na farmácia vive estressado, sobrecarregado e à beira de um surto. E para piorar, existe todo um sistema que mantém, que sustenta essa visão distorcida, né, e completamente fora da realidade de quem trabalha com atendimento na farmácia. Tá, mas que sistema é esse, Felipe, que mantém essa visão distorcida? Eu estou falando de memes, piadas, situações que acontecem no atendimento de farmácia e que o criador, a criadora de conteúdo joga lá na internet sem nenhum contexto e não explica nada, só para ganhar algumas curtidas, algumas visualizações, e não se importam nem um pouco com as pessoas que querem trabalhar nessa área, né, que desejam buscar uma coisa melhor, um horário mais flexível, uma área mais tranquila, uma área que dá mais oportunidade de crescimento. E de novo, eu repito, pessoas que fazem isso, que alimentam esse sistema, que fortalecem esse estereótipo negativo, né, e completamente fora da realidade de quem trabalha em farmácia, não ligo nem um pouco para as pessoas que desejam entrar na nossa área, né, que não têm experiência, que querem ter uma vida de atendimento na farmácia mais leve, mais tranquila, enfim. E eu, Felipe, né, como dono desse canal, eu me sinto na missão de combater esse estereótipo, né, negativo e esse sistema, né, que alimenta, que sustenta isso. E sinceramente, eu com 6 anos, né, nessa área, eu digo com todas as palavras que não é desse jeito aí que o atendimento na farmácia é mostrado nesses memes, nessas piadinhas, em algumas pessoas, né, frustradas, né, que vivem só colocando algumas situações mal explicadas só para ganhar views. Não é. E de novo, né, para combater essa visão negativa, né, que foi criada sobre a nossa área, eu resolvi bater um papo com vocês sobre essa situação que aparece no início do vídeo. Um breve contexto, né, antes de seguir com o vídeo, é que essa balconista, ela atendeu um senhorzinho, um idoso, que foi comprar um Tocilax, né? Uma coisa que é bem comum, né, que eu vejo bastante acontecer, e você, né, que trabalha na área também já viu, é que é muito normal uma pessoa idosa, uma pessoa de idade, ir na farmácia, comprar algum medicamento, e ela trazer um papel, né, escrito o nome do medicamento. É a coisa mais normal do mundo. E é exatamente isso que acontece nesse vídeo. Foi um senhorzinho com essa balconista comprar um medicamento, e trouxe um papel, né, com o nome do medicamento escrito. Aí essa balconista, né, por ela ter experiência, né, acredito eu, só de ela ler o papel, ela já deduziu que é o Tocilax. Só que aí, quando ela foi falar que é o Tocilax, né, para confirmar com o idoso, com o cliente, ele já entrou no modo de retranca. Ele já começou a negar, não é o Tocilax não. E começou a meio que ter um cabo de guerra, enquanto ela falava uma coisa, ele falava outra. E aí depois de muito desgaste dos dois lados, ela teve a ideia de perguntar, né, quem foi que escreveu o nome do medicamento e pediu para ele comprar. Ao que ele respondeu que foi a filha dele. E aí depois ela ligou na filha dele, né, depois que ela confirmou que realmente era o Tocilax, a situação se resolveu, enfim, só resumindo aqui. Mas aqui eu quero fazer algumas considerações, inclusive eu quero que você preste muita atenção para você não cair nesse tipo de pegadinha. O que eu faço quando eu pego uma situação dessa?
Gente, aqui eu não estou falando como o Senhor perfeição, não. Já passei muito estresse, já passei muita raiva, já me meti muito mal entendido. E é exatamente por isso que eu me garanto mesmo, em pegar um vídeo desse e passar, né, o que eu faço e o que eu faria numa situação dessa. Para desfazer esses mal entendidos, essa visão negativa que as pessoas têm sobre o trabalho com atendimento na farmácia. Gente, para ficar mais fácil, eu vou assumir que eu estaria atendendo esse idoso, esse cliente. Para ficar mais fácil aqui, eu vou pegar o início do atendimento, que é o momento, né, que o idoso foi lá com ela, né, com um papelzinho na mão, né, com escrito Tocilax. Eu veria também o nome no papel, né, e falaria, ah, é o Tocilax. Mas aí, ó, no momento que ele falasse assim, não é o Tocilax, eu poderia fazer o seguinte, uma coisa que eu sempre faço. Ah, eu acho que é o Tocilax, mas só para ter certeza, eu vou confirmar aqui com o farmacêutico. Entendeu aqui a jogada? O nome disso que eu chamo, dessa técnica, é autoridade compartilhada. Que é o quê? Você pega, né, de preferência um farmacêutico, pode ser até um colega que é balconista, supervisor, gerente, enfim, pode ser qualquer pessoa. Mas se for um farmacêutico, melhor ainda. Quando o cliente, ele não sabe, às vezes, qual medicamento que está escrito no papel, ele não consegue ler, mas tem uma pessoa que consegue entender e confirma com você que aquele é o medicamento, ele já fica mais tranquilo, ele sente confiança. Mas aqui, gente, eu não estou falando de uma forma negativa, não. Por isso que eu falo, se for um farmacêutico que estiver disponível e você puder confirmar com ele, melhor ainda. Então, o que eu faria? Eu chamaria um farmacêutico, um colega, ou a farmacêutica, e perguntaria, fulano, o que você entende aqui, por favor? Ela falaria, ah, eu Tocilax. Aí o senhor, né, que ele vê que é o farmacêutico que está falando, certeza que ele já ficaria mais tranquilo, e já concordaria. Não, realmente é o Tocilax. Mas aí existe um porém. E se por acaso, mesmo depois de eu ter chamado o farmacêutico e ter confirmado o nome do medicamento no papel, que é o Tocilax, e ele de repente se recusasse, ele falasse, não é o Tocilax. O que eu faria, Felipe? Aí que vem uma outra jogada, né, que eu gosto de fazer muito. Geralmente, quando eu entendo o nome do medicamento, eu começo a conversar sobre a função desse medicamento. Eu falo assim, ah, eu acho que é o Tocilax. Esse aí ele é muito usado para mau jeito, né, dor nas costas, dor no ombro, alguma dorzinha no corpo. E às vezes só do cliente, né, da pessoa que eu estou atendendo ouvir isso, ela já associa, ah, realmente, eu estou comprando esse medicamento porque de repente eu dei um mau jeito nas costas, né? Acontece muito em idoso, em pessoa de idade. E só por aí, né, geralmente o cliente ele já aceita, né, ele já concorda. Não, realmente esse é o medicamento que eu quero comprar. E bingo, né? Só usando essa segunda técnica. Gente, você que é iniciante, você só vai ter esse tato, né? Esse feeling, só quando você pegar uma prática, né, no balcão. Por isso, né, muita calma, não tenha pressa. Tá, Felipe, ok, mas vamos dizer que mesmo depois que você fez uma conversinha assim, despretensiosa, né, só para falar a função daquele medicamento, para o cliente ele ouvir, né, e concordar que realmente é o medicamento que ele procura, e ainda assim ele não concordou, ele discordou. Ele falou, não é esse o medicamento que eu quero comprar. Mas o que fazer, Felipe? Tem uma terceira técnica, uma terceira estratégia, que vai depender muito do sistema que a sua drogaria usa. Por exemplo, na minha farmácia que eu trabalho, nosso sistema tem um histórico de compras que geralmente fica gravado por um mês, o que a pessoa já comprou. Qual é a jogada aqui? É você perguntar pro cliente, né, pro idoso, né, que eu falaria assim, seu fulano, por acaso o senhor já comprou esse medicamento algumas vezes? Aí se ele respondesse que sim, aí eu seguiria o atendimento, né, pegaria algum dado dele, né, jogar no sistema, puxar o histórico. E aí eu falaria, seu fulano, o senhor comprou o Tocilax no dia tal, no mês tal. Aí ele, meu filho, é esse mesmo. Pronto, acabou. Mas eu entendo que algumas drogarias, algumas farmácias não têm um sistema tão assim completo, né, por assim dizer. E é por isso, né, que a primeira e a segunda estratégia são eficazes. Usar a autoridade de um farmacêutico para confirmar o medicamento, ou você começar a conversar sobre a função do medicamento para o cliente lembrar para que ele está comprando o medicamento, e assim ele concordar que é o medicamento. Se nenhuma dessas estratégias funcionaram, aí sim eu faria o que a balconista do vídeo, né, fez. Perguntaria, né, seu fulano, quem foi que escreveu o nome do medicamento para o senhor? Aí ele falaria, não, minha filha. Poderia falar com ela, por favor? Poderia ligar aí para falar com ela? Aí sim, né, conversaria com ela, perguntaria o nome do medicamento, enfim. E aí resolveria. Pessoal,
Eu não sei se vocês aqui conseguiram pegar, mas atendimento em farmácia não é só sobre saber medicamentos. Não é saber sobre tipos de receituários, classe de medicamentos, funções de medicamentos. Não. E envolve também habilidades sociais, a forma como você lida com o ser humano na tua frente. Não tem jeito. Enquanto o atendimento acontecer, o contato de um ser humano com outro, vai ser importantíssimo você conhecer pelo menos o básico de habilidade social. Leitura corporal, né? Algumas posturas, alguns gestos, vai fazer o cliente te respeitar ou não. Por isso que é o erro da maioria, e acredito eu, Felipe, de algumas pessoas que odeiam trabalhar com atendimento em farmácia e que espalham esses memes aí e piadas, né, que só acabam com a nossa área, é porque elas desconhecem a importância de dominar habilidades sociais. Pelo menos o básico, né, claro. Se você gostou desse vídeo, né, curta, comente, né, deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Fortalece demais, né, o canal para combater esse estereótipo, né, essa visão distorcida e negativa que as pessoas têm sobre o trabalho com atendimento na farmácia. E que inclusive, né, até mesmo afasta, né, mata a oportunidade de quem quer trabalhar nessa área, que eu recomendo muito. Curta, comente, se inscreva no canal para mais vídeos, participe, né, da nossa comunidade Balconista Classe A, né, que está muito boa. E aquele forte abraço. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo.